nós queremos falar com você uma coisa muito interessante sobre o processo da libertação. Existem duas fases ou duas instâncias em que a libertação tem que acontecer na vida do ser humano. A primeira instância é quando ele nasce de novo. A Bíblia diz que quando ele nasce de novo, Deus o transporta do reino das trevas para o reino da luz. Então, a primeira instância da libertação é quando você nasce de novo. Você é transportado do reino do maligno para o reino de Deus. Do reino das trevas para o reino da luz. Do reino do diabo para o reino dos filhos de Deus. Você é transportado. Então, agora existem dois reinos. E você que está vivendo aqui, que tem Jesus, e é por isso que você está aqui, você está vivendo no reino dos céus. Só que tem um detalhe. Esse reino dos céus ainda não se completou completamente. Não está totalmente terminado. Ele vai terminar um dia, quando Jesus voltar. Mas até Jesus voltar, o reino de Deus, a Bíblia diz, perguntaram para Jesus, Jesus, quando é que vai vir o teu reino? Como é que ele vem? Vem assim, vem assado. Ele disse, olha, ninguém não vai ser visível, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então você tem o reino de Deus. Você está andando aqui no reino de Deus, mas há um problema. Você está ao mesmo tempo no reino do mundo. Ok? E no reino de Deus, Jesus é o rei. Mas no reino do mundo no qual nós estamos, o rei é o diabo. E ele quer matar, roubar, destruir, oprimir. Então, na primeira instância da libertação, você é tirado desse reino. Ok? Você é posto no reino dos filhos de Deus. E você é filho de Deus. Mas aí vem uma segunda instância, que você continua vivendo a vida cristã nesse reino de Deus aqui na terra. Mas sabe de uma coisa? O plano de Deus é que você seja vitorioso. É que o reino dele prevaleça contra o reino das trevas. E a Bíblia diz lá, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é o reino de Deus. As portas do inferno não prevalecerão. Isto é, não é o inferno que vem para cima de você. É você que vai para cima do inferno, arromba as portas. Segundo Jesus, você entra na casa do valente, amarra o valente, resgata os bens. É isso que Jesus falou. Ok? Então, essa segunda instância. Mas nessa segunda instância, muitas vezes, o reino do inimigo se levanta para trabalhar contra o reino de Deus. E é exatamente isso que nós estamos vendo aqui. E essa é a segunda instância da libertação. Porque muitas vezes o diabo se levanta para oprimir você, para fazer isso, para fazer aquilo. Mas você tem que saber de algumas coisas. Presta bem atenção. Porque se você não souber dessas coisas, vai ficar difícil para você. Primeira coisa é que o diabo não é Senhor. Ele não é Deus. Não tem autoridade para fazer tudo o que ele quisesse. Se ele tivesse, pobre de você, pobre de mim. Ele não tem. Então ele só vai até onde Deus deixa. E Deus nunca deixa nada acontecer na tua vida sem um propósito. Porque existe aí um povo pensando que porque você é cristão, você nunca mais vai sofrer. Você tem uma vitória, você é um super. Não. Jesus falou, vocês no mundo vão ter aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então e Jesus disse, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Então você é guardado do mal. O inimigo só pode agir na sua vida até quando Deus deixa. Ok? Até quando Deus deixa. Então presta atenção. E se você quer um bom exemplo, o melhor exemplo que eu conheço na Bíblia, porque é bem claro, é a vida do Jó. Então o Jó estava lá muito bem e tal, vem o diabo e diz para Deus, ó, o Jó está assim porque o Senhor abençoou o cara. Onde ele põe a mão, dá tudo certo. Até quem que não faria um negócio desse? Quem que não ia querer andar com o Senhor, quem não ia querer te glorificar? Ele falou, bom, então ponho ele na tua mão, só não toca na vida dele. Mas eu ponho ele na tua mão para você ver quem é o Jó verdadeiramente, porque você não sabe. Você está enganado contra ele. E veio o diabo então e começou a pôs uma lepra no Jó, uma lepra tão terrível, que ele ficava assim, perto do fogo, na cinza, raspando com um caco de cerâmica. Imagina que coisa horrorosa. Ele cheirava mal. Os amigos dele, quando vieram vê-lo, não ficaram alguns dias esperando para falar com ele.
De tão deprimente que era aquele negócio. Mas quem estava fazendo era o diabo, não Deus. Mas olha só, Deus tinha um propósito na vida do Jó. Você lê o fim do livro de Jó, o Jó se tornou 2 vezes mais rico do que já era, e ele era riquíssimo. Ele teve filhas 2 vezes mais lindas do que já tinha, filhos, e foi um negócio tremendo, porque Deus tem sempre um propósito, ok? E Deus tinha propósito lá. Então, vamos começar aqui a ver o nosso assunto. A primeira coisa que é fundamental é que o reino de Deus, você precisa entender o que é o reino de Deus. O reino de Deus tem a ver com a sabedoria de Deus, com o seu governo ativo sobre a criação. Deus não criou você, não criou tudo que criou e disse, agora me dá um tempo aí que eu quero. Se virem. O governo de Deus é o controle de Deus sobre a criação, é o controle de Deus sobre a tua vida, é o controle de Deus sobre as circunstâncias sobre a tua vida. Deus não perdeu o controle. Às vezes a gente pensa que ele perdeu o controle. A gente pensa que ele está lá longe. Não está não. Ok? Porque esse reino está dentro de você. Ele não perdeu o controle. E a vontade de Deus tem que ser feita na terra como é no céu. Lembra da oração de Jesus? Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. Então, você está aqui, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está dentro de você. Você vive no reino de Deus por uma razão principal. Para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Ok? Então esse é o reino de Deus. E Deus é por você. E Jesus disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. E daí disse assim, agora eu dou esse poder para vocês. Vão. Ide. Quando ele disse ide, ele está dizendo, vá com o meu poder. Por isso que ele disse primeiro, todo o poder me foi dado. Depois ele disse, ide. Vá com o meu poder. Ok? Então, você está aqui para enfrentar, para confrontar esse reino. Então está aqui esse clash, esse encontro, essa luta entre 2 reinos. O reino dos homens querendo parar o reino de Deus. Mas o reino de Deus ninguém pode parar. A Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora. A luz da aurora é quando o sol começa a sair. Ele vai subindo, subindo, mais e mais, até ser dia perfeito na presença de Deus. Assim é o caminho do justo. E esse é o caminho do reino de Deus, que é o caminho do justo. Então, olha só. Quando nós fomos salvos, você tem que entender bem isso. Eu ainda estou na minha introdução hoje, Jesus. Na salvação, houve uma troca de reino para um propósito superior. Deus não trocou você de reino para qualquer coisa. Ele trocou você de reino com um propósito maior. Porque no outro reino você tinha um propósito. Mas não era um bom propósito. Então ele trocou você de reino, trocou de propósito. Ok? Para um propósito superior. Nós fomos salvos da vergonha para a glória. Lá no reino do mundo, você estava em vergonha. Aqui Jesus levou a vergonha tua sobre ele. Ele se tornou vergonha na cruz, no teu lugar. Que coisa tremenda isso, né? Agora olha outra coisa que eu anotei aqui. Nós fomos salvos da escravidão para a liberdade. Salvos da escravidão para a liberdade. Você é livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas às vezes a gente olha para a gente, mas Senhor, eu não estou bem livre. Então dá uma olhada o que é que você está fazendo, que caminho que você está andando. Porque se você for andar, você pode não estar livre totalmente na concepção humana. Mas na concepção de Deus, você está totalmente livre. Nós fomos salvos do pecado para seguir um Salvador. Ok? Você tem um Salvador. Tem um Salvador. Tem gente que fica querendo merecer a salvação. Gente, se a gente pudesse merecer a salvação, a gente não precisava de um Salvador. A Bíblia tem uma palavra que ela diz aí no versículo 7, na segunda parte do versículo 7, que é o que Deus começou a falar comigo quando a pastora Renata estava lendo esse texto aqui na nossa reunião de oração. Aqui vem um anjo e sobreveio um anjo do Senhor e uma luz brilhou na prisão e tocando ele ao lado
Pedro o despertou dizendo: levanta-te depressa. Fala comigo. Levanta-te depressa. Mais uma vez, bem forte. Levanta-te depressa. Quem é que tem pressa? É você ou Deus? Não é você que está falando ali. Não era o Pedro que estava falando. Era Deus. Deus tem pressa que você saia do cativeiro. Deus não criou você para cativeiro. Você não foi criado para cativeiro. Por isso Deus diz: levanta depressa. Sai daí. Aqui não é o seu lugar. Aqui é o lugar que o maligno quer você. Mas ele não pode ter. Porque eu tenho você. Ele não pode ter você. Porque você já me pertence. Amém? Então Deus tem pressa, porque o inimigo está zombando da igreja. Veja o versículo 1 e 2, aí do nosso texto. Capítulo 12, versículo 1 e 2. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para o maltratar. Não foi só um. Versículo 2. Fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Ok? Então ele mandou prender e falou: mas não está dando muito ibope essa prisão. Tem que matar alguém. Vamos sacrificar alguém. No pescoço do Tiago. Passou o fio da espada no pescoço do Tiago. Então olha só. Levanta-te depressa. Deus tem pressa na libertação. Porque o inimigo está zombando da igreja. Ele está matando, destruindo. Gente, nós vemos isso o inimigo fazendo hoje em dia. E às vezes ele tenta fazer com você. Porque ele tenta fazer comigo. Mas eu tenho que me levantar. Eu tenho que dizer não. Eu tenho que me levantar. Depressa. Depressa. Tem pressa na libertação. Por que Deus tem pressa? Deus tem pressa porque todo o poder das trevas está sendo usado contra a igreja. Versículo 4. Veja o que está dizendo o versículo 4. Tendo feito prender Pedro, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. 4 vezes 4, 16. 16 soldados para um filho de Deus. 16 do maligno para um filho de Deus. 4 escoltas de 4 soldados cada um. 16. E aí, como se não bastasse, botaram algema nele, no outro lado, 2 soldados, e ele lá no meio de 2 soldados. Mas por que você acha que o Herodes mandou fazer dessa maneira? Porque ele queria ter certeza que o Pedro não ia escapar. O Pedro estava na lista negra dele. É você o próximo. Só que na lista de Deus, Pedro não estava. E a igreja se juntou e começou a orar e não teve lugar para o capeta. Então, olha só, nesse encontro, não tem por que você não ser vitorioso. Porque você vai viver a vitória, não tua, a vitória de Jesus. A vitória é dele, não é tua. Porque o que tinha que fazer para você ser livre, ele já fez. Mas tem uma parte tua, nós vamos ver isso logo. Então, olha só. Deus tem pressa. Versículo 4. Deus tem pressa, porque a incessante oração da igreja. Versículo 5. Veja só porque Deus tem pressa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia incessante oração por parte da igreja a favor dele. Gente, quando a igreja ora, não tem o que segure. Não tem cadeia que segure, não tem soldado que segure, não tem prisão que segure, não tem nada, não tem demônio que segure. Não tem. Por isso é importante você vir na quarta-feira, orar. Por isso quando você tem um problema, é importante orar. E olha, o que diz ali? Eu quero ler a última parte com vocês. Por parte, vamos começar lá, na última frase, aí, por parte da igreja a favor deles. Diga comigo, da igreja. Não era oração individual. Não era oração individual que libertou Pedro. Era a oração do corpo, da igreja. Era a concordância. Tudo que 2 ou mais concordar na terra será feito no céu. Era a igreja concordando. Ok?
Então, talvez você pense, mas pastor, eu moro lá longe para vir aqui orar na igreja, será que Deus só está aqui? Não, Deus não está só aqui, mas aqui estão os irmãos que vão concordar com você. É por isso que você deve vir. Não é porque Deus só está aqui, Deus está lá na tua casa. Mais do que isso, Deus está em você. Mas por que você vem? Porque a oração da igreja é o corpo orando. E quando a igreja ora, não tem o que segure. Amém? Então é por isso que Deus diz, levanta-te depressa. O anjo vai lá e diz, levanta-te depressa. Deus está com pressa. Por causa dessas três coisas que ele me falou aí. Ó. Outra coisa interessante é o processo da libertação. Do versículo 5 até o 17 vai nos falar como é que é o processo que Deus usa. Deus é um Deus que faz as coisas com processos. Repita comigo, processo. Olha na natureza. A árvore tem folhas, as folhas caem, se transformam em humus, adubo. Alimenta a árvore. Entende? Então Deus trabalha com processos. E na vida cristã também é um processo. Então vamos dar uma olhadinha nesse processo aí. O que faz com que o processo de Deus entre em ação? Em outras palavras, o que desata o negócio? Não parece para você que às vezes as coisas estão meio atadas? O que desata o processo de Deus? Algumas coisas nós vamos ver, ok? Então guarde bem isso. E se você quiser depois pegar esse esboço, está lá na página da igreja, blog do pastor João, já pus lá. Okay? Você pode ir lá e fazer o download. Ok? Se você quiser rever. E também vai estar gravado, se você quiser ouvir de novo. O que faz esse processo? Primeiro, a intercessão da igreja traz o céu para a terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, o que tiver feito no céu, tem duas coisas que podem acontecer. Ou ele fica lá, está feito, fica lá. Ou você traz ele para a terra. Deixa eu dar um exemplo, para você entender o que eu estou dizendo. Por exemplo, a Bíblia diz que na morte de Jesus, ele fez toda a provisão da tua vida, em qualquer tempo da tua vida, em qualquer área da tua vida, em qualquer necessidade da tua vida, já está feita a provisão. Quando Jesus morreu e ressuscitou. O dia que eu entendi isso profundamente, e faz muitos anos atrás, Deus me deu uma imagem, veio na minha mente uma imagem, uma dessas gôndolas de supermercado, sabe aquelas prateleiras, grande assim, que tem dos dois lados as mercadorias, que vai ter o fim. É como se no céu Deus tivesse essa prateleira. E tem uma que tem escrito o teu nome. Lá está tudo no céu. Lá está tudo que Deus tem para você. Tudo. Sabe qual que é a tristeza? A gente às vezes morre e deixa a mercadoria na prateleira. A gente não faz descer do céu. A gente morre e deixa a mercadoria na prateleira. Porque a provisão está feita. Mas eu preciso tomar posse da provisão. Não é uma coisa automática. Ela vem por um processo. Não é uma coisa automática. Um dia eu estava num retiro com a Heidi Baker, mais um povo. A Nice era muito amiga da Heidi Baker. Cada vez que ela tinha um retiro por aqui, ela mora na África, ela vinha, a gente ia. Aí um dia nós estávamos num desses retiros. E estava eu sentado aqui, daí a Nice ali, uma velhinha aqui, bem velhinha aqui do meu lado, e uma outra senhora ali do lado. E essa senhora estava assim, mas estava até incomodando, entendeu? Mas era dor. De repente essa velhinha disse assim, qual é o seu problema? É o meu joelho, eu vou ter que pôr uma prótese no meu joelho. Eu levei uma queda e destruiu o meu joelho. A velhinha levantou, bem velhinha mesmo, pensa numa velhinha, 90 por aí, estou dizendo velhinha. Se levantou e diz assim, eu tenho uma palavra para você, Jesus já tem a tua prótese. E sabe o que ela fez? Ela disse, levanta. E a senhora
levantou, e ela fez assim, literalmente, eu vi isso do meu lado acontecendo. Ela levantou a mão, e como se pegasse alguma coisa, pôs no joelho dela, e disse, recebe. E aí a mulher ficou assim, estarrecida, e aí ela fez força, tal, tinha joelho novo. Provisão no céu. Mas a gente tem que fazer descer. Seja feita a vontade aqui na terra, como é no céu. O que já é no céu tem que descer para a terra. Estão entendendo isso? É tremendo. Se você entender a tua vida cristã, vai mudar da água para o vinho. Nós temos que entender isso. Olha no caso de Pedro. Pedro dormindo entre dois guardas, acorrentado. Fora os outros 14 que estavam por aí, porque era 16, né? Então, olha só. Ele estava lá dormindo, pensa na história dele. Pensa só na história do Pedro. No meio de dois guardas. Vamos fazer a leitura do versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, uma noite antes, Deus nunca chega atrasado. Ele pode chegar até no ponto final da coisa, mas ele chega. Atrasado, Deus nunca está. Ok? Então não se preocupe. Deus nunca chega atrasado. O brasileiro chega, mas Deus não. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados. Agora, gente, para pensar nesse processo. Se é que você ainda não pensou. Imagine você lá no meio de dois soldados, com toda a certeza que amanhã era o seu dia, porque já tinha acontecido isso com seu amigo Tiago. Amanhã era o seu dia e você estava lá. Você dormiria? Oi, está escrito aí. Dormia. Então alguma coisa tem que estar acontecendo aí, que a gente às vezes não presta atenção. O Pedro dormia. Dormia. Entendeu? Eu já vou dizer para você por que é que ele dormia. Sabe por quê? Porque ele tinha uma paz de Deus que excedia todo entendimento. Ele conseguia dormir no meio da tribulação. Sabe, todas aquelas noites de sono que você perde, quando alguma coisa não está muito certo, quando alguma coisa está meio, parece que vai dar errado, e parece que vai ser feio, e você perde o sono. Perdeu o sono de bobagem. Você devia dormir. Porque você perde o sono e o que você pode fazer? Nada. Imagina o Pedro lá e vira para cá. E nem podia virar, né? Porque estava algemado entre dois soldados, tenta virar, não dá. E ele dormia. Mas a grande coisa é, por que ele dormia? Porque ele tinha nele a paz de Deus que excede todo entendimento. A vida sem paz é vida na tribulação. Quando você não tem paz para viver a sua vida é uma tribulação. É isso que é. Olha para Jesus, no meio do mar, com os discípulos, vento batendo, tempestade da grande, e era um barquinho, não era um navio desses que a água não sobe lá em cima, era um barquinho. Ele devia estar todo molhado. Dormia. Você pode acalmar toda a tempestade, como Jesus fez, se você conseguir dormir nela. Toda tempestade na qual você consiga dormir, você acalma. Você levanta e diz, para, e ela para. Toda tribulação, como essa de Pedro, na qual você conseguir dormir nela, Deus vai entrar em ação. Deus vai entrar em ação, a paz. Por que você acha que a Bíblia diz assim, Jesus falando, deixo-vos a paz vos dou. Não dou como o mundo a dá. Por quê? Porque a paz é o que vai fazer você ter condições de viver a tua vida cristã. Porque sem paz, gente, quando você entra numa tribulação, como é que você vive? Você não tem paz. Como é que você dorme entre dois soldados? Como é que você dorme no barquinho? A água batendo em você e te molhando. E dormindo. E de repente, na história de Jesus, os discípulos dizem assim,
Aí eu cantava quando eu estava na igreja presbiteriana, muitos anos atrás, um hino que dizia assim, não se te dá que morramos. Eu cantava baixo. Podes assim dormir. Estava falando desse texto. Sabe? Jesus não está preocupado com o que está acontecendo com você. Ele já morreu por isso. Ele já fez o que tinha que fazer por isso. Já está feito. Gente, tetelestai é, em grego, a frase que Jesus disse na cruz. Está consumado. Quer dizer o seguinte, não tem nada mais para ser feito. Tudo o que tinha que ser feito já foi feito. Então a vida cristã nada mais é do que andar nas coisas que Jesus já fez. É isso a vida cristã. Ok? Então olha só, que coisa interessante. O Pedro dormindo, né? Mas enquanto você dorme, Deus está trabalhando. Lembra da música? É? Como é que é a música mesmo? Essa também. Mas essa que a gente acabou de cantar aqui. Qual que era a música? É porque está trabalhando. Entenderam? Deus está. Você pode não ver. Mas Deus não precisa toda hora contar para você o que Ele está fazendo. Ele faz a parte dele. Entendeu? A gente vive a nossa paz. A gente vive o que Deus quer que a gente viva. Então, de repente, versículo 7, a segunda parte do versículo 7 aí. Vamos lá? E eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na prisão. Lugar de trevas. De repente fica iluminado. Ok? Fica iluminado. E coisa interessante, uma luz, deve ter sido muito forte essa luz. E como é que o pessoal não acordou? Porque as trevas, né, são as trevas. Deus quer que você acorde. Deus quer que Pedro acorde. Mas como parece que a paz é meio demais, né? Está dormindo e não vai acordar. Então Deus diz, o anjo, vem cá, vai lá e dá um toque daquele camarada. Eu já sei o que eu vou fazer com ele, mas ele precisa saber o que eu vou fazer. Ele precisa ser meu cooperador. Deus levantou você para na vida cristã tua, você ser cooperador de Deus. Quer dizer, operar junto. Então vai lá o anjo, brilha a luz na prisão, ok? E o anjo toca no Pedro. Quando estamos em momentos de trevas na nossa vida, que estamos cercados pelas trevas, a primeira coisa que a gente precisa é luz. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Então, nós precisamos é disso. Então, a luz brilha nas trevas. Recebemos um toque de Deus para entrar numa nova realidade, um novo despertamento para Deus. Estava lá Pedro. Tiago morreu? Morreu. Eu vou morrer? Vou morrer. Enquanto isso, eu durmo. Estava lá o Pedro dormindo, essa paz que excede todo entendimento. Aí o anjo vai lá e toca nele. Deus quer tocar em você. Jesus. Tudo aqueles hinos do passado está vindo agora. Tocou-me, Jesus tocou-me. Conhece essa música? Tremendas músicas. Tudo Bíblia. Sabe, Jesus manda lá, o Deus manda um anjo e toca nele. O anjo toca nele. Meu irmão, minha irmã, talvez essa manhã Deus mandou você aqui porque você precisa de um toque. Urgente. Talvez Deus está falando para você nessa manhã, levanta depressa. Está dizendo para você, já chega de prisão. Está dizendo para você, já chega desse negócio aí, gente. O que é isso? Levanta depressa. Aí a luz brilha. Eu creio que tem uma luz brilhando aqui agora. E Deus está dizendo, está tocando em você, para você levantar para uma nova realidade, um despertamento novo de Deus na tua vida. Levanta! Começa a viver o que Deus tem para você. Antes que você nascesse, Deus tinha um propósito para a tua vida. Você está vivendo esse propósito?
3 semanas atrás, eu estava conversando com um amigo meu, não é aqui da igreja. Ele disse assim, ai pastor, eu estou cansado dessa vida aqui. Eu falei, por que você está cansado dessa vida aqui? Ele disse, porque levanta de manhã, trabalha, vai, noite, ele limpa a casa. Ele limpa a casa. Limpa a casa, vou lá, eu e a minha esposa limpamos a casa, todo dia, dia após dia. Eu estou cansado desse negócio. Eu falei, então você precisa de um toque de Deus. Porque talvez você não esteja fazendo bem o que Deus quer para a tua vida. Qual é o tempo que você está gastando para fazer tudo isso? Ih, pastor, consome quase todo o meu tempo. E qual é o tempo que você está gastando com Deus? Então, aí começa o problema. Aí começa o problema. Está gastando a maior parte do tempo errado. Não que você não tenha que trabalhar. Presta atenção. Não que você não tenha que trabalhar. A Bíblia é clara. Quem não trabalha não come. Está escrito na Bíblia. Ok? Então, olha só. Mas você não é para ser uma formiga. Meu nome é trabalho. Trabalho, trabalho. Não é trabalho. Você está trabalhando porque você está aqui nesse mundo por enquanto. Depois você não vai trabalhar mais. Entende? Então, presta atenção nisso. Precisa de um toque. Um toque. Um toque só basta. Deus dá um toque. Mas sabe o que acontece? O anjo vem e toca Pedro. Nós recebemos o toque. Mas é a obediência do levanta-te depressa que despedaça as cadeias. Estava lá o Pedrão, vem um anjo, toca nele e diz, levanta-te depressa. O que está acontecendo? Nossa, que luz. Um anjo. Levanta depressa. É quando ele começa a levantar, as cadeias caem. E enquanto você não levantar, as cadeias não caem. Elas ficam lá no mesmo lugar. Porque é a tua decisão. Que é a cooperação com Deus. Nós somos cooperadores. É quando você... Então, quando Pedro até esqueceu que estava talvez atado, né? E vai começar a se levantar, obedecendo o anjo, as cadeias... Brum. Mas não vai cair antes. Tem gente que fica lá, amarrado, atado, e diz, Deus, derruba essas cadeias. Aí Deus diz, levanta depressa, rapaz. Levanta. Não, derruba as cadeias. Deus, como vou me levantar assim? Ué. E a fé? A fé é você obedecer do jeito que a coisa está, Deus mandando fazer você. Isso é fé. Então, quando ele começa a se levantar, as cadeias caem. Esse é o processo. Se você está atado em alguma coisa, se a coisa não vai para frente, levanta! Levanta depressa. Tem luz brilhando para você. Tem toque de Deus chamando você para um novo tempo na tua vida. Ok? E é a tua obediência que despedaça as cadeias. A gente canta muita coisa. É tão bom cantar ao lado de Deus, né? Mas a gente esquece do nosso lado. Deus é o Deus poderoso que despedaça cadeias. Mas quem levanta sou eu. Entendeu? E aí as cadeias caem. Amém? Então não vamos esquecer da nossa parte. Porque a parte de Deus, sem problema. Ok? Sem problema. Outra coisa importante aqui que eu anotei aqui. Pedro possivelmente não estava vestido. Naquele tempo eles usavam assim como aqueles lutadores de sumô hoje em dia. Sabe aquele pano roda assim, amarra aqui assim. Então era mais ou menos assim a cueca naquele tempo. Então possivelmente o Pedro estava de cueca. Porque, olha o texto. Olha aí o que diz o texto. Veja aí. Mas você não pode sair sem se vestir. Ok? Despedaça as cadeias, mas você tem que se vestir. Versículo 8 aí. O Senhor, uma luz brilhou e tal, aquele negócio. E disse o anjo, cinge-te. Quer dizer, o negócio lá era uma túnica, como ainda hoje usam no Oriente Médio. Uma túnica. Cinja-se, põe a túnica, rapaz. Você vai sair. Às vezes Deus está querendo tirar a gente, mas a gente está lá, ai Senhor, me tira. Cinge-te. E sabe o que é o cinge-te? É a tua leitura da palavra, é a tua oração, é a tua vida com Deus, é a tua busca, é a tua meditação, é o teu serviço para Deus. Tudo isso, lá no Apocalipse a Bíblia diz assim, Jesus falando, aconselho-te que compre de mim vestes brancas para se vestires.
para que não veja a vergonha da tua nudez. Eles estavam vestidos, mas não vestido do jeito de Deus. Estavam sem a vestidura de Deus. Entendeu? Então, cinge-te, veste-se. Aí o Pedro põe lá, e aí ele falou, e o sapato, Pedro? Põe a sandália, rapaz. Calçai a sandália com a preparação do Evangelho da paz. Ok? Calça a sandália. Você não pode sair assim, você tem que calçar a sandália. Veja o texto aí, ó, por que está dizendo, ó. Cinge-te, calça as sandálias. E ele assim o fez. E ele disse mais, vai deixar a capa para trás, rapaz? Mas, Pedro, que negócio é esse? Primeiro quer sair só de cueca, depois veste, depois quer sair descalço, daí veste, de calça. Agora você está deixando a tua capa para trás. Pega a tua capa, põe a tua capa. E daí é que vem a palavra. Qual é a próxima palavra? Aí no texto? Mas segue-me, depois de você se vestir, calçar a sandália e pôr a capa. Só depois vem, segue-me. A gente lê o texto e não presta atenção. E aí não aprende nada. Entende? Então, grandes coisas eu estou fazendo eu aqui, né? Só estou lendo o texto para vocês, mostrando o que o texto está querendo dizer aí. Né? Nada mais que isso. E não precisa nada mais que isso. Porque isso é a palavra de Deus. Ok? Porque quando a gente, às vezes, a gente diz assim, Senhor, me dá uma revelação. Aí Deus diz, já está tudo na tua mão aí, ó. Esse negócio que você tem aí na mão, esse livro, é a revelação. Agora você precisa que ilumine os teus olhos para você enxergar o que já está revelado. É? Então, ele pega a capa. E sabe por que o Pedro tinha que pegar a capa? Ele podia sair sem capa, talvez estava quente, talvez estava calor. Mas você não pode deixar nada para trás na mão do inimigo. Você não pode deixar nada do que te pertence na mão do inimigo. Não é plano de Deus. Não é. Você tem que pegar tudo que é teu. Tudo que te pertence. Que é teu. Pega a capa. Ok? Aí o Pedro põe a capa. E ele diz agora, ei, segue-me. Mas aí tem um problema, garotas. Garotos. Aí tem um problema sério. Sabe qual que é o problema aí? A gente quer ir na frente. A gente não quer seguir. Esse é o problema. A palavra é, segue-me. Deus tem que ir na frente. Lembra da música? Ele vai na frente, rompendo. Gente, a gente até canta isso, mas na hora de fazer, a gente vai na frente. A gente se apressa. Deus está dizendo, oh, eu vou te abençoar. Sim, Senhor, estou tomando posse da bênção. Ele falou, tira da mão aí, tira dessa mão da minha bênção, porque ainda não está na hora de você pegar essa bênção. Ok? Então, segue. Nós temos que nos tornar seguidores. Seguidores. Jesus é o caminho. E ele vai na frente. Ok? Então, está aqui essa coisa toda do processo. Estão entendendo o processo? Isso aí é um processo. Ok? Então, ele diz, segue-me. Segue-me. Ok? E agora querem saber de uma coisa? Ele se levanta, se veste, põe a capa, começa a seguir, as cadeias caem, mas o resto fica dormindo. Entendeu? Como que ninguém acordou? Essa foi a pergunta do governador, do Herodes. Traga esses caras aqui. Eu quero dar-lhe um couro neles. E foi isso que está escrito no texto, que o Herodes chamou eles e justiçou, diz aí o texto. Como é que vocês não viram eles sair? A gente não sabe. Quando a gente acordou, estava assim no chão, as algemas, estava tudo aí, as portas estavam abertas, a gente não viu nada. Porque Deus não vai deixar, Deus vai esconder você. A gente canta um monte de que Deus é o nosso refúgio, nosso esconderijo, né? Jesus disse, Jerusalém, eu queria como uma galinha pôr os pintinhos debaixo das minhas asas. Ele quer esconder, gente. Entendeu? Olha só. Ele acorda, e o que é que tinha acontecido naquela cadeia? Se você tivesse que dizer para mim numa palavra. O que é que estava acontecendo na cadeia, se você tivesse que falar para mim, em poucas palavras, algumas frases.
Uma frase. O que estava acontecendo? O céu invadiu a terra. O céu invadiu aquela cadeia. Agora estavam numa outra atmosfera. Estavam na atmosfera espiritual. E eles vão saindo. E à medida que eles vão se movendo, as portas vão se abrindo. A gente está assim. Senhor, abre a porta. E a porta fechada. Senhor, abre a porta. E a porta fechada. Sabe qual que é o processo para abrir a porta? Começa a se mover. Anda. Segue. A porta se abre. Por que a porta vai se abrir se você não está disposto a sair? Então, às vezes a gente quer que Deus tire a gente, abra a porta, mas a gente não está disposto a sair. Não vai acontecer. Entenderam? Então a realidade espiritual envolve o natural. O céu invade a terra. O céu invade a terra. Vejam só, versículo 9. Saindo seguia, não sabendo se era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. O Pedro, será que isso está acontecendo? Me belisca. Será que está acontecendo? Parece uma coisa. Então você vai passar por tempos na sua vida que parece uma ilusão, parece uma coisa irreal, mas é real. É porque o céu invadiu a terra. O céu invadiu a terra. Entendeu? E você está se movendo no reino dos céus. Você está saindo. E para Pedro parecia irreal. Então muitas vezes você precisa seguir, ainda que te pareça irreal. Ainda que te pareça irreal, você precisa seguir. A palavra é vem e segue-me. Amém? Essa é uma palavra de Jesus também, né? Tudo o que não podemos fazer, Deus faz sobrenaturalmente. Está pensando que Deus é babá de alguém? Deus não era babá do Pedro para mandar um anjo vestir o Pedro. Ele tinha que se vestir. Mas tudo que o Pedro não podia fazer, Deus fez. Então, presta atenção. Deus não é seu babá, sua babá. O que você tiver que fazer, você tem que fazer. O que você não puder, Deus faz. Mas o que você tiver que fazer, você tem que fazer. Ok? Esse é o processo. É o processo. Processo no qual você não é passivo no processo. Ok? Mas aí, sabe o que acontece? Aí ele sai da prisão. E se você continuar lendo o teu texto, eles saem para a rua, e quando eles saem para a rua, vupt! Ué, cadê o anjo? Anjo, cadê você? Você não precisa mais de anjo, já está liberto, e já saiu, as portas já se abriram, as cadeias caíram, os guardas ficaram para trás dormindo. Para que você precisa de anjo nessa instância? Então tem uma instância agora que você precisa começar a andar. E aí, o que é que o Pedro faz? Quando ele começa a andar por ele mesmo? Vai na reunião de oração. Por que você fica em casa e não vem na reunião de oração? É isso que a gente tem que fazer. Ele vai na reunião de oração. Ele chega na reunião de oração. E ele chega lá. E ele era o motivo da oração. Daí a criada, eu acho que é o nome dela aí, está escrito no texto, Rode, diz, hey! Pedro bate, ela abre. Irmão Pedro! Hey! Irmão Pedro chegou! Não. Irmão Pedro não chegou. Eu sei onde que ele está. Está lá na cadeia. Amanhã vão passar a espada do pescocinho dele. Não, ele está lá! E não está, é um anjo dele. Está lá. Vamos lá ver. Vamos lá, era o Pedro mesmo. E eles ficam. Sabe qual que é essa etapa do processo? O teu testemunho. Então a Bíblia diz, ele conta o que aconteceu na cadeia. Deixa eu te perguntar. Que mês nós estamos vendo? Julho. De janeiro a julho. O que você pode contar? Qual o teu testemunho? Ih, pastor, não vi nada. Então tem alguma coisa errada. Não tenho nenhum testemunho. Está andando com Deus e não tem testemunho do que Deus fez? Tem alguma coisa errada. Porque a última etapa do processo é que Deus quer levantar você como testemunha.
E sabe o que a igreja pensou lá depois? Gente, não há de ver que a oração funciona? A gente estava orando pelo Pedro. Pedro está aí. Não há de ver que a oração funciona? Talvez você não saiba se a oração funciona ou não. Talvez não ora. Como é que vai saber? Mas a oração funciona. Quando você está fazendo a oração correta. A oração segundo o coração de Deus. Então essa é a fase do testemunho. Ok? Depois do processo de libertação, vem a certeza. Então ele chega e diz, é verdade o que está acontecendo. Mas sabe qual que é o nosso problema? O teu problema e o meu? Nós queremos ter certeza antes que aconteça. Não tem como ter certeza antes que aconteça. Come on, gente. Como é que você vai ter certeza antes que aconteça? Então o Pedro sai, parece um sonho. E ele vai saindo. E ele chega lá. Anjo, cadê o anjo? O anjo desapareceu. Ele diz, essa é a rua. Eu estou na rua. Eu fui liberto. E aí ele tem certeza. Mas a certeza vem depois. A gente quer ter certeza antes. Eu quero ter certeza que Deus vai fazer. Como é que você vai ter certeza antes? Deixa Deus fazer. E aí você vai ter certeza. Ok? Então olha só. Então vem a certeza. Então vem a alegria. Versículo 14. Aí, a alegria. Veja só. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar. Alegria. Uma alegria por causa do que Deus fez com você, contagia outros. A menina ficou tão alegre que esqueceu do Pedro lá fora. Nem fez entrar. Alegria. Ok? Depois vem o testemunho. Versículo 14. Olha o que diz aí. Lembra que eu disse que a gente ia seguir a Bíblia? Respondendo, reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem fez entrar, voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Disseram, está louca! Ela, porém, persistia em afirmar que era Pedro. Então, ele disse, não, é o anjo então. Vamos lá ver esse anjo. Então Pedro continuava lá fora querendo entrar. Eles abrem a porta, viram e ficam atônitos. O teu testemunho, Deus quer usar para deixar pessoas atônitas. Deus está fazendo. Deus quer fazer isso. Então, vem o testemunho. E aí sabe o que acontece? Versículo 18 e 19. E assim a gente termina. Vamos ler todo mundo junto. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Deus quer causar alvoroço no meio do arraial do inimigo. Josué, ele e o escudeiro. Se Deus pode fazer com muito, ele faz com pouco. Herodes tendo, vamos lá gente, todo mundo. Herodes tendo procurado, não o achando, submetendo sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, o Herodes passou ali algum tempo. E sabe como é que termina a história de Herodes? Ele morreu comido de bicho. Ele vai lá para Cesareia e ele faz um discurso e o povo fala, esse é Deus falando. Deus envia vermes e comem ele vivo. Enquanto Pedro sai vivo, Herodes sai morto. Tem uma perguntinha aqui para vocês. Estou vivendo a liberdade por qual eu fui comprado para viver? Você foi comprado por bom preço. Você foi comprado para viver a liberdade. Você está vivendo?